Belo Horizonte merece os parabéns. A mudança da capital estava prevista desde os Inconfidentes. Era uma das propostas da Inconfidência Mineira. Depois ela veio como uma proposta republicana. Quer dizer, o Império tinha acabado recentemente e era a ideia de alguma coisa nova, de uma coisa moderna. Então, houve vários lugares estudados. Aqui, o Curral del Rei, que era como se chamava, foi o lugar escolhido. Há registros de Belo Horizonte como ruas muito largas, muita poeira, um lugar deserto, mas foi uma cidade planejada, não é? E que foi passando pelos ciclos todos. Quer dizer, quando eu vim para cá, em 55, aqui tinha menos de 500 mil habitantes. Vinha gente de longe para ver a primeira escada rolante da cidade, né? Essas coisas assim de modernidade. E hoje Belo Horizonte tem assim uma característica de turismo, né? Tem a Pampulha como um monumento mundial. Tem o fato de estar perto de Ouro Preto, de Sabará, das cidades históricas, né? Isso tem a ver também muito de perto com a história de Minas, que Minas foi assim, a primeira civilização brasileira. Belo Horizonte primeiro foi cidade de Minas, né? Era Curral del Rei, que era um arraial. Ele foi desmontado, digamos, ficou a igrejinha da Boa Viagem e a fazenda do Leitão, que era chamada onde está o Museu Abílio Barreto, mas a cidade, o arraialzinho foi todo destruído, o arraial, para dar lugar ao começo da cidade. Então era Curral del Rei, depois foi Cidade de Minas. Belo Horizonte, eu realmente não me lembro, mas eu suponho o seguinte: para quem veio de Ouro Preto, que era pura montanha, né, você tem um horizonte aqui que não se tinha lá, uma topografia mais suave, etc. Então, eu acho que por aí, essa pessoa tem a capacidade de sonhar com o que tem além do horizonte, né? A Academia Mineira de Letras, ela nasceu em Juiz de Fora, em 1909. Veio para Belo Horizonte em 1915, porque já entendia naquela época que a capital ia crescer, ia ser uma cidade forte. Aqui estava sediado o poder político, o poder administrativo do Estado de Minas Gerais, desde a fundação de Belo Horizonte em 1897. Por isso que a Academia decidiu sair de Juiz de Fora e vir para Belo Horizonte. E a Academia é um centro irradiador de cultura, é um centro divulgador de cultura, difusor de cultura, de arte, de história, de memória. Isso é muito importante para a vida de uma cidade. Não é possível viver sem recorrer à memória, sem recorrer à história, sem conhecer o nosso passado, né? E a Academia é uma casa que guarda, que preserva, que defende a memória da cidade e do Estado, sobretudo a memória cultural, dos escritores, sobretudo, né? E a memória daqueles que contribuíram, de algum modo, para a cultura da cidade, para que a cidade fosse o que ela é hoje. Então, a Academia é uma casa de memória e é uma casa de difusão da memória. A Academia tem uma preocupação muito grande em ser contemporânea, em estar sintonizada com os desafios do aqui e do agora, de 2022. Por isso que a gente faz programas, conferências, cursos e oficinas que tratam da literatura contemporânea e também da literatura contemporânea produzida em Minas Gerais, né? A gente, por exemplo, tem, junto com o Tribunal de Justiça, uma parceria que tem como produto uma série de podcasts, de áudios sobre a literatura feita em Minas Gerais de ontem e de hoje. Então a gente está com o ouvido muito atento e muito sensível a como o fenômeno literário está acontecendo aqui e agora. A Academia não pode ficar presa no passado. Ela gosta de estudar o passado, ela gosta de preservar a memória, porque são tesouros úteis, né? Mas ela precisa abrir sempre e cada vez mais
os seus ouvidos para o que está acontecendo agora. O fenômeno literário no século XXI é muito diferente de como ele era antigamente, não é? Os escritores não vivem somente nas universidades, não só pessoas beneficiadas pela renda ou pela sorte. Há gente produzindo literatura em todos os lugares, nas aldeias indígenas, nos quilombos, nas comunidades, pessoas de todas as faixas etárias, né? Mulheres, homens, jovens, velhos, e a academia precisa dar conta de entender esse contexto. É um contexto rico, diverso e plural, e a academia precisa estar sintonizada com isso. A gente tem aqui uma programação cultural intensa, aberta ao público, gratuita. Quem segue a academia no Facebook, no Instagram, que acompanha nosso canal no YouTube, percebe que a gente não para. Inclusive durante a pandemia, desde março de 2020 até agora, a gente publica lá uma videoaula, uma videoconferência, uma videopalestra toda semana. É uma atividade acelerada. Isso é bom para a cidade, porque a cidade ganha quando a gente tem na cidade instituições que fazem o conhecimento circular, que partilhem o conhecimento, né? Conhecimento não é para ficar guardado, conhecimento não é só para mim, né? O conhecimento cresce de valor e de importância quanto mais ele é replicado, quanto mais ele é partilhado. E é isso que a academia faz, né? Por isso que ela é importante para a cidade. As minhas memórias de infância são memórias de um Brasil rural. Então eu comecei a escrever para registrar isso. As lembranças das pessoas contando casos, conversando, etc. Né? O primeiro livro meu, que se chama Casos de Minas, foi lançado em Morro do Ferro, na escola onde eu estudei, antes de fazer o lançamento oficial em Belo Horizonte. Ele está fazendo 40 anos. Entre os dois, eu escrevi, a partir dele, eu escrevi mais 20, né? Incluindo livros sobre história de empresas, escrevi 2 sobre Belo Horizonte, mas a minha manada, eu chamo de manada predileta, são os casos de Minas, as coisas em torno de Minas, que hoje eu estou bancando a edição, estou empenhado em levar de novo para as escolas, para essa memória antiga não se perder, contribuir para isso, né? O mercado, ele originalmente era lá onde hoje em dia é rodoviário. Se contar com aquele tempo, já são mais de 120 anos de mercado central. Era um ponto de abastecimento, né, antes de existir o SEASA. Todas as vendinhas, todo tipo de comércio de BH sempre buscou produtos aqui no mercado. Em 1929, o mercado passou para esse ponto que é hoje, que é aqui na Augusto de Lima. Antigamente era um Campo do América, virou o mercado central. Em 1964, a prefeitura decidiu vender o mercado para iniciativa privada. Aí ela foi fazer um leilão, mas os comerciantes se juntaram numa associação e ocuparam o espaço que seria o leilão e não deixaram ninguém entrar. Aí eles, com essa associação, arremataram o mercado. E uma das contrapartidas seria construir esse prédio que é o mercado hoje. Tinha uma data limite para construir esse prédio e com muito esforço dessa associação foi construído. E acho que se não tivesse na mão dos comerciantes hoje, talvez o mercado não seria essa referência para o Brasil inteiro, como é hoje, de Minas Gerais para o Brasil inteiro. Então, hoje em dia é uma associação e estamos aí continuando a construir essa história. O Limonada está aqui no mercado desde 1938. O Américo fundou a loja lá no corredor da Santa Catarina. Aí ficou lá até 78 e em 48 nosso avô Gabriel, veio para BH da Bahia e começou a trabalhar com o Américo. Passou a sócio, depois comprou a loja. Aí originalmente era no corredor da Santa Catarina. Ficou 2 anos na rampa da Amazonas, desde 80 nesse ponto, hoje, aqui no corredor da Augusto de Lima. Aí em 65 nosso tio começou a trabalhar com o avô, o tio Antônio, que está aí desde então, já são mais de 50 anos aí na Limonada. E hoje em dia a gente aí continua com a limonada, que tem o mesmo sabor, né? Com certeza e um orgulho é que a limonada não é nossa, é de Belo Horizonte. Mulheres da Quebrada era um projeto, agora não é mais, né? Agora nós somos uma coletiva de mulheres e a gente infelizmente conseguiu se formalizar agora, né? E é uma coletiva de mulheres que se juntou
para falar com mulheres, para estar com mulheres, para a gente poder conseguir discutir tudo aquilo que nos afeta, né, enquanto território nosso, que é o lugar que a gente vive, no aglomerado da Serra, mas também aquilo que é nosso, de mulher mesmo, né? Então os nossos sentimentos, as nossas dores. Então a coletiva nasce pensando nesse território onde a gente vive, nesse território que é próprio nosso, que é o nosso nicho, que é o nosso ser enquanto mulher nessa sociedade, né? E a partir daí a coletiva começou a se juntar e nos propomos, né, estar com outras mulheres sentadas em rodas de conversa, para a gente falar de direitos, para a gente falar de doenças, para a gente falar daquilo que é cuidado, para a gente falar de saúde mental e também para a gente pensar um pouco na cultura e na arte, né? Hoje a gente tem atividade numa escola municipal com as jovens, né, com meninos e adolescentes, em que a gente também fala desse ser, a gente fala... É uma proposta, né, que a gente fala do eu, depois falamos de nós, depois falamos de elas, né, de estarmos todas juntas. E a gente também tem feito alguns trabalhos com outras mulheres e a gente dá uma espécie de consultoria, né, de como a gente conseguiu construir essa coletiva e como a gente consegue até hoje estar com as mulheres aqui do aglomerado desenvolvendo essas atividades. Nós começamos fazendo uma aprovação pelo Decentra, que é uma lei de incentivo. A ideia era atingir 30 famílias, 30 mulheres, 40, 50, e de repente, nesse processo todo, desde 2018 até agora, nós já atravessamos a fronteira da Serra há muito tempo. Há muito tempo a gente não é mais só aqui aglomerado da Serra. A gente tem mulheres que participam dos grupos com a gente, mulheres de Santa Luzia, mulheres de Ribeirão das Neves, mulheres de Pedro Leopoldo. Como resposta para a cidade, a gente fica pensando nesse espaço território de ser além da Serra, levando as mulheres em outros espaços. Então, consegue uma van e leva para um espetáculo, para ver um espetáculo de teatro. Consegue uma van e vamos, sei lá, para a cachoeira, vamos para uma praça pública e acaba que esse lugar desse território acaba dando espaço para essas mulheres terem acesso também à arte e cultura, sabe? Não só à arte e cultura, mas ao lazer também, né? A gente sabe que, principalmente a questão da negritude, nós sempre estivemos dentro dos espaços da UFMG, do Palácio das Artes, do Minas Tênis e tantos outros espaços que têm uma potência, que têm um nome na cidade. Nós, mulheres negras, sempre estivemos lá, estivemos limpando, estivemos muitas vezes servindo, estivemos nesse lugar de subserviência, né? E quando as mulheres acessam isso de uma forma digna, também faz parte desse lugar de afeto, de cuidado que a gente tem proposto aqui também. Hoje em dia, quando a gente está nesses espaços e as pessoas reconhecem esse outro fazer, esse outro olhar para as mulheres da quebrada, e como mulheres potentes, como mulheres que são, como pessoas que são, independente desse lugar, e também tirando esse rótulo, né, que foi colocado aqui sobre o aglomerado da Serra, sobre a periferia, sobre o que você vê como periferia, como marginalidade. A gente, sei lá, de alguma forma a gente está ressignificando isso. Faz pra gente, né? A gente é mulher também que está aí nessa luta constante de sobreviver, que na verdade a gente não quer mais sobreviver, a gente quer viver, né? Importante viver, importante falar de vida, né? Importante falar de prazer, né? Eu acho que retorno dessas mulheres vem disso, né? De quando elas entram aqui pela porta, ou vim deitar aqui porque aqui eu me sinto confiante, aqui eu me sinto acolhida, né? Além disso, assim, da gente receber ligações, falar assim, por via da coletiva eu consegui ter a minha primeira leitura e ler na frente de todas nós e a gente ficar extremamente emocionada, né? Assim, perceber mulheres que saem de relações de violências a partir dos encontros, vão chegar ao final do ano e a gente fazer um corre muito sinistro, assim, de conseguir uma carne, né? Porque a gente acha que a quebrada precisa simplesmente só... vamos dar um arroz, um feijão, mas todo mundo gosta de carne, não gosta, né? E a gente faz um corre ali de conseguir um frango, muito doideira, assim, e a gente vê no olhar dessas mulheres a possibilidade de comer uma carne no final do ano. E eu acho que, além disso, também veio nos olhos das crianças. A gente tem uma responsabilidade muito grande e a gente está tratando de vidas, né? A gente está tratando de pessoas, né? E a coletiva, ela surge para não ser só mais uma coletiva, né? Só mais um serviço dentro do território, né? E sim um serviço de uma maneira diferente, né? Que trata essas mulheres com cuidado, com afeto, né? Com aproximação, de uma maneira que ressignifica a nossa vida, que a gente repensa as nossas posturas, repensa os nossos tratos, assim, repensa de que forma a gente também se coloca na sociedade quando você vai acessar outro ser humano. E eu acho que é esse caminho, assim, que a coletiva vem traçando, não só para a gente enquanto que está aqui na coletiva, mas para essas mulheres diariamente, assim,
Tem uma parte assim, de um texto da Bell Hooks que ela que é Vivendo de Amor, que ela fala sobre amor, assim, e que muitas vezes a gente espera muito a ação, mas no final das contas a gente só espera um certo lugar, que talvez um abraço. A empresa Luidar é que patrocina esse trabalho. Eu quero cumprimentar, porque isso é uma coisa que ajuda muito a cultura, a educação, a informação das pessoas, né? Essa união da empresa com a cultura, com a história, com a memória. Eu quero cumprimentar a empresa e desejar que esse sucesso seja crescente, que vocês possam se manter nessa trajetória, nessa estrada que não só coloca o nome de vocês, o serviço de vocês, mas que também preste tanto benefício às pessoas com quem vocês se relacionam. Parabéns, obrigado pela oportunidade. Essa iniciativa da Luidar é positiva, merece todo o nosso aplauso, o nosso entusiasmo, a nossa estima, porque quanto mais a gente tiver gente interessada em divulgar cultura, melhor. Quanto mais tiver uma empresa sensível e atenta como a Luidar, na tarefa, engajada na tarefa de divulgar a cultura, melhor para todo mundo, né? A vida fica mais bela, fica mais leve, fica mais feliz, ganha mais qualidade. Então eu aplaudo com muito entusiasmo a iniciativa da empresa. Muito me encanta saber que a Luidar Tintas também se preocupa, né, e quer estar na nossa cidade, quer estar na nossa comunidade. A gente sabe que as vilas e favelas, elas normalmente são deixadas de lado. E quando uma instituição como vocês, né, se preocupa, nos encontra, porque foi um encontro, né, foi bem massa esse encontro, e quer trazer a gente para visibilidade, quer nos dar essa alegria, né, de nos enxergar e também de fazer com que os outros possam enxergar as atividades da coletiva, nos deixa muito feliz. Deixa muito feliz porque sabemos que é difícil, né, o nosso trabalho, e quando a gente consegue, através dessa empresa, né, da Luidar Tintas, estar também neste lugar de visibilidade, a gente não está sozinho, né? Está dentro da coletiva, a gente aqui, eu enquanto pessoa, né, que estou representando, mas nós temos aí mais 257 mulheres do aglomerado que estão com a gente cotidianamente, diariamente. Então a Luidar Tinta está dando também visibilidade para essas 257 mulheres. Uma homenagem do grupo Luidar Tintas, a sua loja especialista em tintas.